Meu amigo, minha amiga, senta aí e escuta com atenção, porque o que eu vou te contar agora não é história de beira de estrada inventada para assustar caminhoneiro cansado, não. Isso aqui aconteceu de verdade, e até hoje tem gente em Roraima que evita falar no assunto depois que o sol se põe. Eu sou o Zeca Estrada, rodo esse Brasil de ponta a ponta há décadas, e já vi coisa que não cabe em boletim de ocorrência nem em reza de igreja. Mas o que eu vivi naquela viagem pelo extremo norte do país mudou meu jeito de encarar a estrada, cemitério e até silêncio. Era começo da estação das chuvas, quando eu puxava uma carga de mantimentos sentido interior de Roraima, saindo de Boa Vista numa tarde abafada demais até para quem já está acostumado com calor bruto. A rodovia era longa, vazia, daquele tipo que parece não levar a lugar nenhum, só mata fechada dos dois lados e um céu pesado que dava a sensação de que algo estava observando cada metro rodado. Eu seguia tranquilo, rádio desligado, só o barulho do motor e o pensamento longe, quando resolvi parar num vilarejo pequeno, quase apagado do mapa, desses que só existe porque a estrada passa perto. O nome do lugar eu prefiro não falar, mas era uma cidadezinha antiga, com igreja baixa, poucas casas e um cemitério logo na entrada, colado na estrada, como se desse boas-vindas para quem chegava. Aquilo já me deu um arrepio estranho, mas ignorei. Caminhoneiro aprende cedo a não dar atenção para a sensação ruim, senão não trabalha. Encostei o bruto num posto velho, iluminação fraca, e fui tomar um café ralo para espantar o cansaço. Foi ali que conheci o seu Almir, um senhor magro, pele curtida de sol, olhar fundo demais para quem já viu coisa que não queria. Ele puxou conversa comigo sem eu perguntar nada, como se estivesse esperando alguém para contar um peso antigo. Quando falei que ia seguir viagem e dormir ali perto, ele me segurou pelo braço e disse baixo, quase cochichando, que depois de certo horário, ninguém daquela cidade ficava perto do cemitério, não por respeito aos mortos, mas por medo dos vivos. Achei que era conversa de velho, mas pedi para ele explicar. O homem respirou fundo e disse que ali, anos atrás, começaram a enterrar gente demais. Morte atrás de morte, sempre com velório rápido, caixão lacrado e nenhuma despedida longa. O estranho, segundo ele, é que depois dos enterros, algumas pessoas começaram a jurar que viam esses mesmos mortos andando pela estrada, pedindo carona, trabalhando em fazendas longe dali, ou simplesmente olhando de longe, como quem não podia se aproximar. Eu ri sem graça, tentei mudar de assunto, mas o clima já tinha pesado. Seu Almir terminou o café de uma vez e me disse algo que ficou martelando na minha cabeça. Ele falou que naquele cemitério tinha sepultura que nunca recebeu corpo nenhum, caixão enterrado só para constar. Pediu para eu não parar ali de noite, não dormir perto daquelas cruzes, porque a estrada tinha memória, e memória não esquece injustiça. Mesmo assim, teimoso como todo caminhoneiro, eu resolvi dormir ali perto. Estacionei o caminhão num recuo da estrada, de frente para o cemitério, e deitei achando que nada ia acontecer. Só que naquela madrugada, no meio do silêncio mais pesado que eu já ouvi, comecei a escutar algo que não era vento, não era bicho e não era motor. Era som de madeira sendo arrastada por baixo da terra. E foi ali, meu amigo, que eu entendi que aquela história estava só começando. Eu acordei naquela madrugada com o coração batendo errado, como se meu peito tivesse virado motor desregulado. O ar estava pesado, quente, e o silêncio era tão grosso que parecia coisa viva, dessas que se encostam na gente. Fiquei deitado alguns segundos, tentando convencer minha cabeça de que aquele barulho que eu tinha ouvido era sonho. Mas caminhoneiro velho aprende a diferenciar pesadelo de aviso, e aquilo era aviso. Desci do caminhão com cuidado, a lanterna fraca na mão, iluminando só o chão de terra vermelha e a cerca velha do cemitério. As cruzes apareciam tortas, algumas caídas, outras sem nome nenhum. Nenhuma flor, nenhuma vela. Era como se ninguém ali tivesse sido lembrado de verdade. O barulho tinha parado, mas a sensação de presença continuava, como se alguém estivesse ali, só esperando eu virar as costas. Voltei para o caminhão e tentei dormir mais um pouco, mas não deu. Quando o dia clareou, resolvi ir atrás de respostas. Fui até uma venda antiga, daquelas que vendem de tudo, desde sal até notícia velha. Lá conheci Dona Sebastiana, uma mulher de fala mansa e olhos assustados. Quando puxei assunto sobre o cemitério, ela fechou a cara na hora. Disse que aquele lugar era vergonha enterrada, que muita gente ali tinha sido morta no papel, mas não de verdade.
Ela contou que anos atrás apareceram homens prometendo trabalho em garimpo, fazenda distante, construção em área isolada. Pagamento bom, ajuda para a família, futuro garantido. Só que antes da viagem, esses homens eram registrados como mortos. Teve atestado, enterro rápido e choro forçado. As famílias recebiam dinheiro, mas nunca mais viam os maridos, filhos ou irmãos. Alguns acreditavam que tinham morrido mesmo. Outros desconfiavam, mas tinham medo demais para falar. O pior veio depois. Dona Sebastiana disse que algumas dessas famílias começaram a ver os mortos em lugares distantes, sempre magros, abatidos, olhando de longe. Nunca falavam, nunca se aproximavam. Era como se estivessem presos entre dois mundos, nem vivos de verdade, nem mortos oficialmente. Quem tentava seguir ou perguntar demais acabava indo embora da cidade ou simplesmente sumia do mapa. Eu comecei a ligar os pontos. O cemitério vazio, os caixões lacrados, os relatos iguais, o silêncio comprado. Aquilo não era assombração, era coisa de gente, coisa pensada, organizada, fria. Voltei para o caminhão com a cabeça fervendo, mas algo me dizia que eu não devia ir embora ainda. Tinha coisa ali que precisava ser vista. No fim da tarde, um rapaz se aproximou de mim no posto. Devia ter uns 20 e poucos anos, olhar cansado demais para a idade. Ele disse que o pai dele estava enterrado ali, mas que ele nunca acreditou naquela morte. Jurou que uma vez viu o pai numa estrada de terra, anos depois do enterro. Quando tentou contar para a polícia, mandaram ele esquecer. Disseram que era a imaginação. Dias depois, a casa dele foi revirada e ele recebeu aviso para sair da cidade. Enquanto ele falava, o vento começou a soprar vindo do cemitério, trazendo aquele mesmo cheiro de terra mexida da madrugada. O rapaz parou de falar de repente e disse que eu não devia mexer com isso, que quem cava passado ali acaba enterrado junto. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele foi embora apressado, como se tivesse falado demais. Quando a noite caiu, eu já sabia que tinha entrado num buraco fundo demais. O cemitério ficou de novo em silêncio absoluto, mas dessa vez eu tinha certeza de uma coisa. Aqueles caixões não guardavam mortos, guardavam mentiras. E alguém ainda fazia questão de manter tudo enterrado. Aquela noite caiu diferente das outras. Não foi só a escuridão, foi o peso dela. O céu parecia mais baixo, as estrelas sumiram cedo demais e até os insetos ficaram quietos, como se soubessem que não era hora de fazer barulho. Eu fiquei dentro do caminhão, motor desligado, luz apagada, só observando o cemitério pela fresta do vidro. O medo já não era mais coisa vaga. Tinha nome, tinha forma, tinha intenção. Perto da meia-noite, eu vi movimento entre as cruzes. Não foi sombra de árvore, nem jogo de luz. Era gente. Silhuetas magras, andando devagar, sempre próximas das sepulturas, como se tivessem medo de sair dali. Um deles parou perto do portão enferrujado e ficou olhando direto para o meu caminhão. Mesmo de longe, eu senti o olhar atravessar a cabine. Não era ameaça, era desespero. O barulho voltou. Madeira raspando em pedra, terra cedendo. Parecia que alguém tentava sair de onde nunca deveria ter entrado. Meu corpo travou. Cada parte de mim gritava para ligar o caminhão e sumir dali, mas algo mais forte me mantinha parado. Talvez culpa, talvez curiosidade, talvez a sensação de que eu já estava envolvido demais para fingir que não vi nada. Em determinado momento, um dos homens chegou mais perto. A luz fraca da lua bateu no rosto dele e eu senti o estômago virar. O rosto era humano, mas vazio. Olhos fundos, barba rala, pele marcada. Ele abriu a boca como se fosse falar alguma coisa, mas nenhum som saiu. Só levantou a mão e apontou para o cemitério. Depois apontou para a estrada e sumiu na escuridão. Quando o dia clareou, eu desci do caminhão com a cabeça pesada, sem saber se aquilo tudo tinha sido real ou se minha mente tinha quebrado. Fui direto ao cemitério. O portão estava aberto. Algumas sepulturas tinham a terra mexida, afundada, como se algo tivesse sido removido por dentro. Não tinha sinal de escavação recente, não tinha ferramenta, não tinha pegada, só a prova silenciosa de que ali não era lugar de descanso. Eu não aguentei e abri uma das sepulturas mais antigas, dessas sem nome. A madeira do caixão estava intacta. Quando levantei a tampa, minhas pernas quase cederam.
Dentro não tinha corpo. Tinha pedra, trapo velho e um espaço vazio no meio, como se alguém tivesse sido colocado ali só para sumir depois. Aquilo confirmou tudo o que eu vinha ouvindo. Os mortos nunca tinham estado ali. Nesse momento, ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, achando que era mais alguma aparição, mas era gente viva. 2 homens, rosto fechado, olhar duro. Um deles falou que eu não devia mexer onde não fui chamado. Disse que aquela cidade sobrevivia de silêncio e que quem quebrava esse acordo pagava caro. Falou que eu tinha visto demais para simplesmente ir embora. Eles se aproximaram devagar, como quem cerca bicho assustado. Meu coração disparou. Eu pensei que ali ia ser meu fim, enterrado num lugar onde ninguém pergunta nada. Foi quando um terceiro homem apareceu. Era o rapaz que tinha falado do pai. Ele gritou para os outros 2 pararem. Disse que aquilo já tinha ido longe demais. A discussão ficou tensa, cheia de ameaça baixa e olhar torto. Aproveitei o momento e corri para o caminhão. Liguei o motor no susto, joguei a marcha e arranquei sem olhar para trás. Enquanto eu saía, vi pelo retrovisor as figuras voltando para o meio das cruzes, se misturando com a neblina. Não sei se eram os mesmos da noite ou se eram outros, presos naquele limbo maldito. Quando peguei a estrada, a sensação não foi de alívio, foi de queda. Eu sabia que tinha deixado gente para trás, gente viva, presa numa mentira tão grande que virou assombração. E também sabia que aquilo não tinha acabado. A estrada seguia, mas o peso vinha junto, grudado na alma. Eu segui viagem com o dia já alto, mas a sensação era de que a noite tinha entrado comigo dentro da cabine. A estrada de Roraima parecia mais longa, mais vazia, como se quisesse me lembrar do que eu tinha visto. Cada quilômetro rodado não apagava nada, só fazia as imagens voltarem mais nítidas. Os rostos fundos, o caixão vazio, o dedo apontando da sepultura para a estrada. Aquilo não me deixou em paz. Horas depois, parei num posto já perto da divisa com outro município. Lá encontrei um caminhoneiro mais velho que eu, desses que conhecem o norte como a palma da mão. Sem eu puxar assunto, ele comentou que naquela região muita gente sumia sem morrer. Falou de trabalho longe, promessa boa, papel assinado e enterro feito só para inglês ver. Disse que tinha conhecido um homem que conseguiu fugir de um desses lugares de trabalho forçado no meio da mata e voltou para procurar a família. Quando chegou, descobriu que tinha sido enterrado anos antes. Esse homem não voltou para casa. Segundo o caminhoneiro, ele foi visto pela última vez rondando o cemitério da própria cidade sem coragem de entrar, sem coragem de ir embora. Virou mais um desses que ficam presos entre a vergonha, o medo e o abandono. Quando ouvi isso, eu entendi que o que vi não era caso isolado, era sistema, era crime antigo, bem escondido, sustentado pelo silêncio e pela miséria. Eu segui viagem, mas fiz algo que nunca tinha feito antes. Em cada parada, em cada conversa, eu deixava escapar a história. Não com detalhes, mas com aviso. Dizia para ninguém confiar em promessa fácil, em papel que enterra gente viva, em silêncio imposto. Talvez eu não pudesse salvar quem já tinha sido levado, mas podia acender uma pulga atrás da orelha de quem ainda estava na beira do abismo. Meses depois, soube por outro caminhoneiro que aquela cidade mudou. Teve investigação, gente sumindo de vez, sepultura aberta às pressas, muita coisa varrida para debaixo do tapete. Oficialmente, nada foi confirmado. Extraoficialmente, ninguém mais enterra caixão lacrado ali. O cemitério continua no mesmo lugar, mas agora vazio de noite. Dizem que as aparições pararam. Não porque a verdade veio à tona, mas porque o esquema foi quebrado. Até hoje, quando passo por estrada deserta em Roraima, eu lembro daqueles olhos me encarando da escuridão. Não eram olhos de assombração, eram olhos de gente enganada, usada, apagada do mundo. Gente que morreu 2 vezes, uma no papel, outra no esquecimento. E isso, meu amigo, minha amiga, é pior que qualquer fantasma. Essa história me ensinou que nem todo cemitério guarda mortos e nem todo vivo está realmente livre. Às vezes, o maior terror não vem do além, mas do que o ser humano faz quando sabe que ninguém está olhando. A estrada guarda segredos, e alguns pedem silêncio, mas outros pedem voz. Se essa história te arrepiou,
Comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu com essas pessoas. Você acha que ainda existem lugares assim hoje, escondendo crimes atrás de promessa e fé falsa? Eu leio tudo, porque estrada boa é estrada compartilhada. Segue o canal para não perder as próximas histórias e pega carona comigo nessa viagem pelos mistérios mais sombrios do Brasil. E quando terminar esse vídeo, eu te convido a assistir o último roteiro que eu contei aqui no canal, chamado Os Caixões Vazios de Roraima. A estrada continua, e eu te espero no próximo caso.